Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou a professora Cíntia Pinho e eu vou demonstrar para vocês agora esse perfil de professor independente. É um novo perfil, na verdade, tem algumas funcionalidades que foram muito solicitadas aí pelos professores que utilizam a plataforma e também pelas escolas. Nesse perfil de professor independente, ele é um pouquinho diferenciado do professor, que é aquele professor que pertence a uma instituição escolar. Nesse caso aqui, do professor independente, a principal particularidade dele em relação aos professores que são de uma instituição é que ele não interage com os alunos na plataforma, né. Então a ideia desse perfil é que o próprio professor insira a redação dos seus alunos. Então, nos outros perfis, né, que é o perfil de escola, existe a comunicação na plataforma entre aluno, né, então o aluno passa por todo o processo de escrita de redação e envia para o professor posteriormente. Aqui não, o aluno faz o processo de escrita de redação, claro, mas na sala de aula, e aí o professor é que fica responsável pelo envio da redação aqui na plataforma. Então, essa é a principal diferença, né, em relação ao outro perfil. Então, vou apresentar aqui um pouquinho para vocês como que funciona, né. Então, aqui dentro do painel o professor consegue visualizar todas as redações que ele já inseriu na plataforma e quando aparece esse lápis aqui, significa que ele já pode fazer a validação, que é a questão de concordar ou não com a correção da IA. Aqui ele consegue ver quantas redações ele enviou e ainda não corrigiu, quantas ele já corrigiu, se ele tem tema próprio que ele inseriu na plataforma e os alunos que estão cadastrados, tá. Lembrando que os temas, né, a plataforma tem mais de 1.400 temas, os professores eles podem utilizar desses temas, mas caso mesmo um professor independente, ele pode solicitar que um tema seja inserido, caso ele não esteja ainda na plataforma. Então aqui ele pode selecionar as turmas, né, para ver o desempenho, então no caso aqui eu estou selecionando só a turma 1, e aí eu consigo ter a visualização só da turma 1, consigo saber aqui os alunos que estão com menor e maior desempenho e vou seguindo a lista aqui, qual a nota média, tanto do Enem quanto de outros gêneros textuais, qual a média por competência do Enem que está dessa turma, quais são os desvios mais cometidos, como que está, né, a evolução dessa turma, então conforme vai trocando aqui o professor ele consegue, né, ver a evolução de cada turma individualmente também, porque ele consegue criar mesmo ele não tendo relação com o aluno, ele consegue criar as suas turmas aqui na plataforma. E aí ele consegue ver a evolução, né, aqui tanto por nota como por competência, para identificar qual é aquela competência que os alunos estão com maior dificuldade. Então aqui ele consegue ter uma visualização melhor, né, a respeito disso. Então aqui, ó, por exemplo, na competência 3 aqui 80 pontos, 40 pontos, teve casos que foi 200, e aí ele vai vendo aqui se existe um padrão, por exemplo, de alguma competência que ele precisa trabalhar mais na sala de aula. Então, vamos aqui às outras partes. Então, o professor ele também consegue fazer o controle do seu crédito, no caso aqui esse professor ele contratou um plano de 240 créditos mensais, lembrando que cada redação ele vai gastar 2 créditos, né, então esse professor, depois de todos os envios, ele tem 124 créditos disponíveis ainda, aqui embaixo ele consegue ir visualizando, né, as datas, os temas da redação e os créditos que foram sendo subtraídos, eh, da plataforma, com horário e tudo mais. Aqui na parte de tema, ele consegue ver quais são os temas que tem na plataforma, então ele pode fazer uma busca, né, pelos temas ou ele pode adicionar um tema novo na plataforma. Então, caso ele queira, né, adicionar um tema novo na plataforma, basta que ele clique aqui em carregar documentos, né? Ele precisa ter um texto motivador para inserir dentro da plataforma. Vou pegar aqui um tema qualquer, só para detalhar. Então, aqui é a urgência de resgatar e revalorizar a arte popular brasileira frente ao distanciamento cultural. Então, o tema aqui já está pronto, né? Ele está aqui, aí eu posso colocar esse tema, colocar do que ele se trata.
Então, é um tema mais sobre cultura. Vou colocar aqui que eu desejo participar, compartilhar, caso eu queira que outros usuários da plataforma vejam esse tema, senão eu coloco aqui. E aí eu vou publicar essa proposta. A ideia é que esse professor ele faça o seguinte, né, assim que ele insere o tema, ele ainda não, os alunos, ele ainda não consegue utilizar, né, na verdade, esse tema, só quando nós, do CRIA, validarmos, olharmos se ele está dentro das regras que tem que ter, que tem que ser seguidas, né, por exemplo, esse tema aqui, ele tem, obviamente, o tema, tem aqui o texto 1, tem o texto 2, e todos os textos ele tem que ter ali a fonte de onde foram retirados tanto o texto quanto imagens, né? Então, eu coloco ali os textos e tenho sempre que seguir esse padrão de colocar os textos e as referências de onde foram tiradas, para não ter problema. E aí, se o professor ele colocar nesse formato, né, em PDF, obrigatoriamente, né, nós não vamos ter nenhum problema em fazer a aprovação. Essa aprovação ela acontece aí no máximo em 48 horas. Então, aqui o professor ele está visualizando os temas dele, mas se eu deixar aqui em temas públicos, ele consegue saber todos os temas que tem dentro da plataforma. Então, vamos supor que eu quero um tema de fake news. Então, eu coloco aqui a palavra fake, ele vai procurar fake. Eu posso procurar para o vestibular, eu posso procurar por área, né? Então, eu quero ver um tema sobre. Deixa eu tirar a palavra fake aqui, que ele está filtrando por ela. Então, eu vou colocar aqui sobre economia. Então, ele vai trazer temas de economia. Se eu trazer de preconceitos, ele vai trazer temas relacionados a preconceito. E aí, ele pode falar para os alunos dele fazer temas, né, que já tem na plataforma para ele conseguir fazer as suas correções. Se caso o tema não tenha, ele pode adicionar esse tema que nós fazemos autorização se ele estiver de acordo com o esperado. Agora eu vou começar com as partes das redações, aí eu vou pausar esse vídeo, porque para ele não ficar tão grande, né? Então, vou pausar e aí eu continuo aqui falando da parte das redações, mas antes das redações, na verdade, acho que eu vou já, antes de finalizar, eu vou falar das turmas. Por quê? Porque o professor, ele pode adicionar as duas turmas. Então, por exemplo, aqui eu vou colocar primeiro A, por exemplo, administração, caso seja uma escola integrada, né? Então, vou inserir uma turma e aí depois eu posso adicionar os alunos, né, dessa turma. Então, pode ver aqui, ó, que o primeiro A que eu acabei de criar, ele está com 0 alunos. Eu posso simplesmente inserir o nome do aluno, o e-mail aqui é opcional, né? Eu posso simplesmente inserir o nome do aluno ou eu posso fazer uma carga, né? Eu posso enviar vários alunos aqui ao mesmo tempo por meio de uma planilha, tá? Então, eu posso, por exemplo, colocar aqui a Rebeca Santos de Andrade. Então, eu posso adicionar ela dessa forma, que ela vai ser adicionada, ou eu posso fazer isso via planilha, se eu tiver muitos alunos. Então, o professor ele vai fazer o download da planilha. Vou fazer o download aqui de uma planilha. E aí, aqui, a única coisa que é obrigatória colocar é o nome do aluno, tá? Então, vou habilitar a edição aqui dessa planilha, e aí o professor pode visualizar, né, aqui o que ele precisa fazer. Então, a gente vai colocar aqui alguns nomes, eu posso colocar, por exemplo, Roberto Souza. Provavelmente o professor vai ter uma lista da escola, né? Ele não vai precisar digitar. Vou colocar aqui Jerônimo da Silva. Rebeca Roberta Gonçalves. Eu vou colocar só esses três, na verdade, só para exemplificar. E eu vou salvar aqui essa planilha, vou fechar. E aí, agora eu vou adicionar os alunos via planilha. Então, eu vou selecionar, que é dessa mesma turma, primeiro A, só que ao invés de digitar aluno por aluno, eu vou fazer o upload dessa planilha que eu acabei de criar. Então, seleciono aqui a planilha e adiciono os alunos. E aí, ele vem em massa aqui. Então, a Roberta, o Roberto, o Jerônimo e a Rebeca. Então, consegui
inserir os alunos, esse aqui não tem redações ainda. Esse, cadastro dos alunos aqui, logo os professores vão ver o quanto é importante, porque a plataforma ela vai gerar relatórios com os nomes, e aí os professores podem enviar esses relatórios com todos os erros, as marcações, para os alunos fazerem os devidos ajustes e irem melhorando, tá. Então aqui eu vou parar o vídeo nessa parte, né, da parte de configuração do aluno, agora que o professor entendeu como que ele vê os temas que tem na plataforma e como ele insere, como ele controla seus créditos, e a parte das redações eu vou gravar em seguida.